Olá, dou-lhes as boas-vindas ao canal Reddit Revelado. Peço que curtam e se inscrevam, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Estamos começando. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, Ava veio até mim e anunciou casualmente que sairia para um encontro com um colega de trabalho. Sim, um encontro. Sou Nathan, 32 anos, e estou casado com Ava, 33, há quase 7 anos. Sempre levamos uma vida relativamente tranquila, sem filhos por escolha, e estávamos felizes, ou pelo menos eu achava que estávamos. As coisas começaram a mudar há alguns meses, quando Ava mencionou que sua vida parecia estagnada, como se estivesse presa em um ciclo monótono. Ela sugeriu que ter um filho poderia quebrar essa rotina. Propus que conversássemos sobre isso, mesmo que nunca tivesse sido nosso plano, mas, após algumas discussões, ela descartou a ideia como um pensamento passageiro. Ignorei, achando que era apenas uma ansiedade momentânea ou uma fase. Mas aquilo foi o início de algo muito mais sombrio. Então, chegou ontem, o dia em que ela simplesmente disse: "Vou sair para um encontro hoje à noite." Fiquei confuso, achando que só podia ser uma piada. Ri, esperando que ela risse junto, mas seu olhar estava sério, os lábios firmes. Não era brincadeira. "O que você quer dizer com um encontro?" Perguntei, minha voz tremendo de confusão e incredulidade. Ela explicou que seria com Eric, seu colega de trabalho, apenas para sacudir as coisas um pouco e trazer emoção à vida. Emoção. Mal conseguia acreditar no que ouvia. Fiquei olhando para ela, esperando que percebesse o absurdo daquilo, mas ela só me deu aquele sorriso indiferente, o mesmo que usa para falar de coisas banais, como fazer compras. Ava explicou que Eric também sentia a mesma estagnação na vida e que eles haviam se conectado por causa dessa frustração compartilhada. Ela jurou que era só um jantar. E o que ela chamou disso? Um encontro. Como se não fosse nada mais do que dois amigos se encontrando para tomar café. Quando exigi saber por que ela tinha que chamar de encontro, ela insistiu que estava sendo transparente comigo. Transparente. Essa palavra me deu vontade de vomitar. Antes que eu pudesse responder, ela me interrompeu com um beijo na testa, virou-se e foi se arrumar. Me deixou ali no sofá, atônito. Observei-a vestir aquele vestido escarlate, o favorito dela, e uma onda de desamparo tomou conta de mim. Minhas ideias começaram a correr em pânico e descrença. O que estava acontecendo com a minha vida? Liguei para meu melhor amigo, Kevin, e sugeri tomarmos uma cerveja. Disse a ele que um colega estava tendo problemas no casamento, envergonhado demais para admitir que era minha própria esposa. Kevin disse que talvez fosse apenas uma noite inofensiva, mas eu sabia que era mais do que isso. No fundo, eu sabia que era o começo de algo irreversível. Ava voltou para casa mais cedo do que eu esperava, por volta das 21h30. Havia um sorriso forçado no rosto dela, o batom borrado, os olhos inquietos. Ela me abraçou e sussurrou: "Foi tão emocionante, Nathan, exatamente o que eu precisava." Teve a audácia de dizer que já estavam planejando uma viagem de fim de semana juntos. Uma viagem de fim de semana! O ar no meu peito parecia veneno, e a raiva sufocava minhas palavras. Eu apenas olhei para ela. Sentia como se meu interior tivesse se despedaçado em 1000 pedaços. Não consegui dormir naquela noite, deitado no sofá, o mais longe possível dela, enquanto minha mente reproduzia cada momento de traição. Percebi que o casamento tinha acabado. Não havia mais salvação. Mas, se ela achava que podia passar por cima de mim sem consequências, estava enganada. Fui um marido fiel, dedicado ao extremo, e era assim que ela me retribuía? Quanto mais eu pensava, mais claro ficava: eu a faria se arrepender de tudo que havia feito. No dia seguinte, enquanto Ava andava pela casa, empolgada com os preparativos para o fim de semana especial, comecei a planejar. Não imploraria, não gritaria, não suplicaria. Eu queria que ela sentisse a dor, fria e inevitável, da mesma forma que eu sentia em cada osso do meu corpo. Passei a sexta-feira inteira arquitetando. Comprei novas fechaduras para casa e contratei um chaveiro para trocá-las no sábado à tarde. Naquela noite, enquanto ela arrumava a mala, com os olhos brilhando de empolgação, gravei cada palavra. Cada gabar-se imprudente sobre o quão libertadora a experiência havia sido. Eu queria provas, não apenas para o divórcio, mas para garantir que ela nunca distorcesse a narrativa contra mim. Seu entusiasmo era quase repugnante, como o de uma adolescente fugindo para encontrar um amor secreto. Não conseguia acreditar que aquela era a mulher a qual eu havia prometido minha vida. Antes de dormir, ela me deu um beijo leve na bochecha, murmurando: "Eu te amo, Nathan. Prometo que você verá, isso vai melhorar tudo." Ela se virou, balançando os quadris, alheia à tempestade que tinha acabado de desencadear. Na manhã de sábado, ela saiu apressada. Observei pela janela enquanto o carro preto de Eric estacionava na nossa garagem. Ela saiu de casa com um vestido vermelho justo que combinava com o batom. Soprou-me um beijo antes de entrar no carro. Não me movi até vê-los desaparecerem na rua. O chaveiro chegou logo depois, e, ao meio-dia, as fechaduras já estavam trocadas. Ava tinha oficialmente se trancado para fora da minha vida. Removi o nome dela da plaquinha na porta e coloquei todos os pertences dela em sacos de lixo pretos, empilhando-os na garagem. Quando a noite chegou, me sentia vazio e estranhamente calmo. Naquele sábado, não saí com Kevin. Queria ficar sozinho.
Só eu e a casa que agora carregava apenas o meu nome. Sozinho. Assisti à TV tentando abafar as imagens na minha cabeça do que Ava estava fazendo, enquanto a traição se aprofundava a cada hora que passava. Ava voltou na noite seguinte, com o cabelo bagunçado, os olhos inchados e aquele mesmo vestido vermelho, agora amassado pela viagem. Ela bateu na porta a princípio, mas, quando percebeu que a chave não entrava, começou a esmurrar e a chamar meu nome repetidamente. Eu fiquei sentado por um momento, observando-a pela câmera de segurança. Seus olhos se arregalaram ao perceber que estava trancada para fora. Ela parecia assustada, um medo que eu não via há anos. Que diabos, Nathan? Ela gritou, socando a porta. Finalmente decidi que era hora. Abri a porta e fiquei diante dela. Seus olhos estavam selvagens, vermelhos de tanto chorar. Ela parecia menos a mulher que eu conheci e mais uma estranha, alguém tola e desesperada. Por que você está fazendo isso? Ela soluçou, tentando passar por mim para entrar. Eu me mantive firme, bloqueando sua entrada. Você queria emoção, Ava? Aqui está. Sua vida como você conhecia acabou. Isso não é o que você queria? Respondi. Ela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o frio do inverno a fazia tremer. Joguei para ela uma gravação no celular, onde ela se vangloriava dos planos emocionantes do fim de semana. Seu rosto ficou pálido ao perceber que eu a tinha gravado. Você destruiu tudo, Ava. Agora vai ter que viver com as consequências, disse friamente. Ela gritou que estava arrependida, que Eric a tinha forçado, mas não importava para mim. Ela tinha saído por vontade própria e retornado esperando que eu perdoasse e esquecesse. Apontei para as malas na garagem e disse para ela pegar suas coisas e ir embora. Você queria aventura? Que tal navegar pela vida sozinha? Acrescentei, enquanto fechava a porta com força. Ela ficou na entrada por um longo tempo, provavelmente esperando que eu cedesse, mas eu não cedi. Os papéis do divórcio seriam entregues em breve, e não havia nenhuma chance de eu deixá-la voltar. Nas semanas que se seguiram, a dramática expulsão de Ava foi como assistir às consequências de uma tempestade. Entrei com o pedido de divórcio e pedi ao meu advogado que entregasse os documentos na casa dos pais dela, já que ela não tinha outro lugar para ir. Ela estava hospedada com Júlia, sua amiga de infância, que provavelmente não sabia metade da história. Mas Ava não ficou quieta. Ela entrou em contato comigo várias vezes, mensagens de texto, ligações, recados de voz, cada um mais desesperado que o outro. Até a mãe dela me ligou chorando, pedindo que eu desse outra chance. Mas não havia mais nada entre nós, apenas uma ferida aberta que eu queria fechar de vez. Cada vez que Ava me procurava, eu me lembrava do riso despreocupado dela enquanto fazia as malas para o fim de semana com Eric, da confiança em como nosso casamento era forte, da indiferença dela quando implorei para que não fosse. Essas lembranças eram como ácido no meu peito, corroendo tudo, e eram o que me mantinha firme. Ela me traiu, nos traiu. Não havia volta. Sabia qual seria o próximo passo dela antes mesmo que ela tentasse. Ava apareceu no meu escritório em uma tarde de quarta-feira. Eu estava na minha mesa, revisando relatórios, quando ouvi a comoção do lado de fora, a voz da secretária e os pedidos dela. Por favor, só me deixe falar com ele. Saí para encontrá-la desarrumada, segurando os papéis do divórcio nas mãos. Seus olhos estavam arregalados, e eu podia ver que ela estava à beira de desmoronar em choro. Meus colegas observavam, desconfortáveis, enquanto a puxei para uma sala reservada. O que você quer, Ava? Perguntei friamente, cruzando os braços. Ela estendeu os papéis do divórcio em minha direção. Eu não vou assinar, Nathan. Eu não posso. Não posso fazer isso. Eu te amo. Por favor, vamos conversar. Podemos consertar isso. Olhei para ela. A mulher diante de mim era uma sombra do que costumava ser. Não havia mais arrogância, nem a bravata de quem busca emoções. Ela parecia vazia, desesperada. Não temos nada para conversar, respondi. Você já fez suas escolhas, Ava. Agora vai ter que viver com elas. Lágrimas encheram os olhos dela, e sua voz tremia. Foi um erro, Nathan. Eu achei que seria emocionante, mas foi um pesadelo. Fui estúpida. Eu te amo. Você é a única pessoa que eu sempre quis. Senti meus punhos se fecharem. Você achou que podia brincar com fogo e depois voltar como se nada tivesse acontecido? Acha que eu posso simplesmente esquecer o que você fez? Ela tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Eu já te dei minha resposta, disse antes de sair, deixando-a sozinha. Meu coração estava pesado, mas eu sabia o que precisava fazer para acabar com esse pesadelo de vez. Depois dessa visita dramática ao escritório, Ava parou de me procurar por um tempo. Ouvi de um amigo em comum que ela havia começado terapia, provavelmente o primeiro passo realmente positivo que deu desde que tudo começou. Mas, mesmo enquanto ela parecia estar tentando se recompor, eu não tinha terminado. Eu precisava de mais do que apenas a assinatura dela nos papéis do divórcio. Eu precisava de um encerramento. Eu queria que ela entendesse o quanto sua traição havia me ferido profundamente. Foi então que decidi enviar uma última mensagem, algo que não deixasse espaço para mal-entendidos. Um mês após nosso confronto no meu escritório, reuni todos os registros da escapada romântica de Ava e Eric, provas de cada reserva, cada detalhe sórdido que ela tinha tentado minimizar.
Não era tanto para usar como evidência no tribunal, mas para garantir que Ava visse tudo da minha perspectiva, exposto diante dela como uma ferida aberta. Depois de coletar cada detalhe do caso, criei uma linha do tempo, um documento doloroso e meticuloso de sua traição. Enviei isso para a casa dos pais dela com uma nota curta, é por isso que nunca poderei voltar. É por isso que acabou. Na manhã seguinte, Ava me ligou. Ignorei a ligação, mas desta vez ela deixou uma mensagem. Sua voz era quase um sussurro, e pude ouvir a dor em suas palavras. Recebi o pacote, começou. Houve uma longa pausa. Eu a ouvi respirando fundo, tentando se controlar. Eu entendo agora, Nathan. Eu sei o que fiz com você. Sei o quanto te machuquei. Sei que nunca poderei desfazer isso. Eu queria emoção, mas tudo o que fiz foi destruir a coisa mais significativa que já tive. Não espero que você me perdoe. Eu só queria que você soubesse que finalmente entendo. Me recostei, ainda com o telefone na mão, sentindo uma estranha sensação de alívio. Finalmente, ela sabia. Não havia desculpas, nem tentativas de justificar suas ações, apenas a compreensão de que ela havia quebrado algo insubstituível. Eu sabia que agora poderia começar a me curar. O divórcio foi finalizado silenciosamente algumas semanas depois. Não houve cenas dramáticas, nem discussões. Ava assinou os papéis e pronto. Ela voltou a morar com os pais, enquanto eu continuei na casa, minha casa agora, com o nome dela apagado de todas as partes. Era estranho estar sozinho, mas, de muitas maneiras, foi um alívio. O silêncio da casa vazia não era solitário, era pacífico. Eu não precisava mais temer voltar para casa, nem me perguntar que tormento me aguardava. Despejei minha energia em mim mesmo, algo que não fazia há muito tempo. Comecei a frequentar a academia regularmente, a fazer trilhas e a pintar novamente, um hobby que tinha abandonado anos atrás. Kevin continuou sendo meu apoio durante tudo isso, me incentivando a seguir em frente quando sentia que não tinha mais forças. Aos poucos, comecei a me sentir como eu mesmo novamente. Ava tentou entrar em contato mais uma vez. Ela enviou uma carta pedindo desculpas novamente, contando como estava tentando reconstruir sua vida. Mas eu não respondi. Para mim, bastava saber que ela havia compreendido a profundidade de sua traição. Ela tinha sua própria jornada agora, uma que não cruzava mais com a minha. Meses se passaram. As estações mudaram, e eu também. Eu já não era mais aquele homem destruído sentado no sofá enquanto sua esposa se arrumava para outro homem. Eu era diferente agora, mais forte, talvez até mais sábio. Descobri que, por mais sombria que a situação pareça, sempre é possível se levantar novamente. Um dia, enquanto fazia trilha com Kevin, encontramos um grupo de pessoas. Entre elas estava uma mulher chamada Emily, simpática, tranquila, com um sorriso que fez com que eu esquecesse o peso que carregava por tanto tempo. Ela se juntou a nós naquela caminhada, e, pela primeira vez em muito tempo, me peguei sorrindo de verdade. Começamos a conversar, e uma coisa levou a outra. Antes que eu percebesse, a convidei para tomar um café. Não foi amor à primeira vista, mas era algo real, algo puro. E, à medida que passei mais tempo com Emily, comecei a entender que o amor não se tratava de gestos grandiosos ou brigas dramáticas. Era sobre estar presente, estar lá e respeitar um ao outro todos os dias. Olá, Reddit revelado, venho aqui deixar 2 atualizações. Atualização 1. Na noite que Ava voltou para casa após seu encontro foi um divisor de águas. Enquanto ela batia na porta, sem saber que as fechaduras estavam trocadas, eu a observei pela câmera de segurança. A expressão em seu rosto foi algo que nunca esquecerei. Ela não sabia, mas aquele momento não era apenas o fim de uma noite, era o fim de tudo que construímos juntos. E depois de expulsar Ava de casa, comecei a refletir sobre o que realmente me levou a trocar as fechaduras. Não era só o ciúme ou o orgulho ferido, era o desejo de recuperar o controle da minha vida. Mas Ava, em um movimento inesperado, apareceu novamente no meu escritório com algo que eu não esperava, fez uma confissão detalhada sobre o fim de semana com Eric. Ela não só admitiu o erro, como revelou algo que eu não tinha imaginado. Eric havia encerrado tudo no meio da viagem, declarando que não via futuro com alguém que podia destruir um casamento tão facilmente. Ava voltou para casa não só traída, mas descartada. A reviravolta me atingiu em cheio. Não era apenas sobre nossa relação, ela havia destruído a si mesma. Atualização 2. Meses após o divórcio, meu foco era reconstruir minha vida, e parecia que estava finalmente encontrando paz. Mas então, uma noite, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão por Eric, o homem que destruiu meu casamento. Ele confessava que havia manipulado Ava, encorajando suas inseguranças e prometendo uma vida emocionante que nunca tinha a intenção de oferecer. Ao ler, percebi que minha dor não era só culpa dela, mas de alguém que se aproveitou das nossas fragilidades. Guardei a carta e me pergunto, devo mostrar isso a Ava para que ela finalmente veja a verdade, ou deixá-la viver com as consequências de suas escolhas? Porém me lembro que Ava jurou que suas intenções eram inofensivas, mas o sorriso em seu rosto ao descrever o fim de semana foi a gota d'água a mim. Essa revelação agora nesse momento poderia mudar tudo, mas não sei se estou pronto para enfrentar mais uma tempestade. O que você faria se estivesse no meu lugar? Conclusão Reddit revelado. Nathan, um homem dedicado e fiel, viu seu mundo desabar quando sua esposa, Ava, buscou emoção fora do casamento. Diante de uma traição emocional e uma quebra irreparável de confiança, ele tomou a decisão de se afastar definitivamente, demonstrando que, às vezes, o amor próprio deve prevalecer. Ava, inicialmente confiante em suas escolhas, viu sua vida mudar drasticamente ao se deparar com as consequências de suas ações.
O gesto simbólico de Nathan, trocando as fechaduras de casa, representou o fim de um capítulo e o início de sua própria reconstrução. Enquanto Ava enfrentava o peso de seus erros, Nathan encontrou forças para se reinventar, transformando a dor em crescimento pessoal. O divórcio marcou o encerramento de uma relação quebrada, mas também abriu espaço para novos começos. No fim, ambos seguiram caminhos separados, com Nathan redescobrindo a paz e a esperança de um futuro mais promissor.